uso dos porquês, né? Ou os porquês. Os porquês. Aqui eu já tenho que escrever esse porquê. Porque vamos começar por esse, então. No português eu tenho 4 maneiras, né? 4 modos de escrever o porquê, que eles são grafados de maneira diferente, eles são pronunciados de maneira igual, né? Junto com acento, separado, sem acento, junto com separado com acento, separado sem acento, né? Mas não, sabe o que acontece? É porque muitas vezes tu entende a interpretação devido ao porquê como está escrito, porque tem o porquê que é a afirmação, junto, sem acento, tem o porquê separado, sem acento, que vai explicar motivo, causa ou razão. Então, nas gramáticas a gente encontra sempre o conceito de que é usado quando for substantivado. O que é substantivado? Lembra que eu falei do vazio lá, adjetivo, se eu botar o na frente, ele fica substantivado. O porquê é mais fácil eu gravar, em vez de substantivado, assim, ó. Aparece antes dele o, os, do e dos. Esses 4. O, os, do e dos. Ou seja, se torna fácil. Ó. Sempre que antes do porquê aparecer, por isso que está escrito aqui, ó, os porquês. Sempre que aparecer o, os, do e dos, a gente tem que escrever ele junto com acento. Porque ele se torna substantivado. E essa regra vai passar por cima das outras. Isso é um pega-ratão que cai. Por exemplo, gostaria de saber o porquê. Gostaria de saber o porquê. Porque vai ter outro porquê que a gente vai utilizar no final de orações sempre, tá? Sem misturar agora, mas ele vai ser separado sem acento. Então, na verdade, com acento, desculpe. Porquê? Separado com acento. Se eu retirar esse O, já muda, modifica. Gostaria de saber porquê, seria assim, esse porquê. Agora, essa regra precede, ela equivale, sempre está acima das outras. Então, se eu usar na frente o, os, do e dos, não interessa. Que eu inicie por o porquê da vida. No início, meio e final da oração. Não interessa. Isso é um pega-ratão que costuma cair. Né? Mesma coisa se eu colocar no início aqui. Os porquês da vida, que eu vou utilizar outro em começo de oração. Os porquês da vida são estudados pelos filósofos. Então, depois eu vou ter o porquê. Vamos pegar o junto sem acento. Esse eu vou usar em quem? Afirmação ou resposta? Então, afirmação ou resposta. Então, muitas vezes pode cair aqui, tá? Não interessa que apareça antes. Sendo uma pergunta, tu vai começar respondendo, mesmo que eu utilize no início dela, eu posso responder iniciando com o porquê, né? Não foste à aula por quê? Tá? Eu posso responder, não fui à aula porque tive um compromisso. Ou eu posso responder direto o porquê, porque tive um compromisso. Lembra daquilo da gente eliminar Zeugman, eliminar os termos que já aparecem, comi 4 pedaços de pizza, ele 4. Não precisa falar tudo, mas é figura de linguagem. Porque tive um compromisso. Então, aqui está no início da oração. Por quê? Porque no início da oração eu vou ter que usar outro porquê no início de frase. Mas se tiver uma resposta antes, tu vai usar esse aqui. E se eu tiver apenas uma afirmação? Todos sabiam porque o fato
todos sabiam, porque o fato ocorrera. Então, faça, não é fácil? Se for ver. Depois tem o separado. Separado sem acento. Ou com acento primeiro, que é só um caso. Com acento a gente utiliza separado com acento só em um caso. Então, aqui vai ser o quê? Final. Só. Final de frase ou oração. Frase ou oração. Então, também uma coisa que cai às vezes como pega ratão é aparecer o seguinte. Aparecer somente o porquê. Porquê de criança, que eu digo. A criança sempre pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. Então, acontece o quê? Aqui ele está no final da frase, próximo ao ponto, não está no início. Então seria assim, é considerado o porquê de início de frase. E se eu colocar no final, gostaria de saber por quê. É aquilo que eu te falei. Tem que cuidar, se eu colocar o O ali, gostaria de saber o porquê, já vai ser aquele outro, junto com o acento. E depois o porquê separado sem acento. Esse eu vou utilizar quando? Tá, primeiro. Mas quando for deslocamento, por exemplo, tá, indica deslocamento. Que a gente não costuma usar muito. Eu sempre falo, a gente utiliza o quê? Que é uma conjunção, normalmente. Tá. Batendo aqui. A escada que subi, o avião que viajei, o carro que fui à praia, a gente costuma sempre falar assim, né? O que em tudo. A gente usa o que para tudo. Mas na verdade a forma erudita, culta, o porquê. Para deslocamento. O avião porque fui a São Paulo. A escada porque subi para chegar à aula. A rua porque atravessei era asfaltada. Representa deslocamento, sair de um ponto e chegar ao outro. Fica mais estranho porque a gente não está acostumado. Não. Mas é completamente certo. Isso a gente pode ver como aquilo que eu falei dos textos clássicos e tal, também é uma coisa mais arcaica, então você pode cair. O avião, porque fui a São Paulo. Fui a São Paulo, não tem crase, né? Porque é masculino. Exatamente. Mas agora se eu completasse o avião porque fui a São Paulo da Garoa, com o complemento da cidade, teria crase. Então, a rua porque atravessei. Escrevendo no final ali, esqueci. Ou quando ele vai indicar motivo ou razão, tá, de algo, e eu posso substituir por expressões por qual, por quais, pela qual, pelas quais, pelo qual, pelos quais. Então indica motivo ou razão, pode ser substituído pelas expressões por qual,
posso colocar aqui por quais, né, o plural, pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais. Só o que eu tinha, acho que eu tinha falado antes na conjunção, né? Mas o porquê afirmativo e o de respostas, esse junto sem acento, tu também pode analisar, vendo se pode ser substituído pelo pois. Na conjunção antes eu falei isso, lembra? Pode analisar isso, se ele pode ser substituído pelo pois, é uma afirmação. Então, a rua pela qual atravessei também pode ser utilizado. Vou colocar um exercício primeiro dos porquês. Deu para entender? Ah, isso é bom. E muita gente se atrapalha com o uso deles, sabe? Ah, direto a gente vê o uso errado, direto. Ah? É, exatamente. Em seguida a gente vê isso errado.